Finalmente, a gente chegou e a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeia respiratória, beleza? Então a gente viu que a cadeia respiratória, ela é a terceira etapa, né? Então a gente tem, vou fazer aqui do ladinho, a primeira etapa, que é a glicólise, onde a gente vai quebrar a glicose e formar piruvato. Na segunda etapa, a gente vai ter que esse piruvato vai virar acetil-CoA lá no ciclo de Krebs. Então na segunda etapa a gente vai ter o Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, beleza? A glicose e o Krebs, elas vão fazer o quê? Elas vão produzir elétrons, né? Elas vão captar elétrons, produzir elétrons que vão ser captados pelo NADH e FADH, então elas vão produzir 10 NADH e 2 FADH, né? Que a gente vai ver isso depois mais aprofundado, e elas vão produzir 4 ATP, beleza? As duas juntas aí. Então isso aqui é o resultado da glicólise e do ciclo de Krebs. E aqui a gente tem a terceira etapa da cadeia respiratória, né? Que vai acontecer aonde? Na mitocôndria, mais especificamente na membrana interna da mitocôndria, beleza? Então a cadeia respiratória vai acontecer na membrana interna da mitocôndria. E o principal objetivo da cadeia respiratória nada mais é do que produzir ATP. Então o principal objetivo é o quê? Produção de ATP, beleza? Quando a gente fala em cadeia respiratória, a gente tem que associar na hora que na cadeia respiratória a gente vai ter a produção de uma grande quantidade de ATP. Então vamos lá. Aqui a gente tem ilustrado, né, o que seria a membrana interna. Tá? Então isso aqui ó, é a membrana interna da mitocôndria, tá bom? Aqui acima da membrana a gente tem o espaço intermembranas, tá? E aqui a gente tem a matriz mitocondrial. Então aqui nessa matriz mitocondrial, o que está acontecendo? Né? Aqui a gente tem o ciclo do ácido cítrico. Beleza? Então aqui a gente tem o ciclo do ácido cítrico acontecendo. E a gente tem liberação de NADH e de FADH2. Beleza? Agora vamos lá. Como é que funciona para a gente ter a produção, né, aí de produção de ATP, né? Então aqui a gente tem 4 complexos de cores diferentes. Então o que seriam esses complexos? São proteínas transmembrana, né, que vão permitir a saída de hidrogênio, beleza? Então aqui a gente tem complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. E uma coisa importante, está faltando aqui, é que próximo ao complexo 4, a gente vai ter uma molécula de O2, beleza? Essa molécula de O2 ela é muito importante, porque é através dela ela vai fazer a atração de hidrogênios, né, fazendo com que os hidrogênios eles passem por todos os complexos. Então a gente já vai ver como é que funciona isso. Então a gente vai começar primeiro vendo o NAD, beleza? Então o NAD ele vai se ligar aqui ao complexo 1, tá? Então aqui a gente tem o NADH, que vai se ligar ao complexo 1. Quando ele se liga ao complexo 1, ele vai ativar diferentes reações químicas que vão fazer com que esse complexo libere 4 moléculas de H+, ou seja, 4 hidrogênios, beleza? Aí, né, esses hidrogênios do NAD, tá? Então, uma coisinha antes, tá? Esse NAD aqui, né, o NAD, ele é carregado eletricamente, tá? Então, o NAD, ele tem muita energia através dos elétrons, tá? Então, esses elétrons, eles vão atuar aqui, né, nesses complexos, fazendo com que a gente tenha liberação de prótons e hidrogênios, beleza? Então, uma parte da energia desse NAD vai ser usada aqui para liberar esses hidrogênios, tá? Porém, não vai ser usada toda a energia do NAD, somente uma parte. Então, a outra parte, né, a energia que sobrou, ela vai se ligar aqui a uma coenzima a coenzima Q, perdão, e a coenzima Q, ela vai transportar essa energia até o complexo 3. Então, aqui no complexo 3, a gente tem que
Vamos fazer por dentro da célula, ficou mais fácil. Então, aqui até o complexo 3. No complexo 3, a gente tem que a energia desse NAD vai provocar a liberação de mais 4 íons H+, beleza? Opa, peraí, deixa eu colocar em modo tela cheia. Aí, senão ele acaba esbarrando ali. Então, a gente vai ter aqui a liberação de 4 íons H+, 4 íons de hidrogênio, tá? E lembra desse O2 aqui? Esse O2 aqui, ele está atraindo a energia desse hidrogênio, né? Então, ele está atraindo esses hidrogênios do NAD. Então, a gente vai ter que esse hidrogênio aqui, ele vai se associar ao citrato C, perdão, é o citocromo C, tá? Então, esse hidrogênio ele vai se associar ao citocromo C e ele vai ser levado até o complexo 4, onde lá no complexo 4 ele vai provocar a liberação de 2 moléculas de hidrogênio, tá? Por quê? Porque daí grande parte da energia desses hidrogênios foi utilizada nos complexos 3 e nos complexos 4, né, para que a gente tivesse a liberação de 4 hidrogênios em cada um. Então aqui no complexo 3 e no 1, né? No complexo 4 a gente vai ter liberação de 2 hidrogênios. E aí o hidrogênio ele vai vir e se ligar ao CO2. E a gente vai ter liberação de H2O. Beleza? Então vamos lá. Um NAD, né? Ele se liga ao complexo 1 e a gente tem liberação de 4H+. Depois, esses hidrogênios que estão sendo atraídos aqui pelo O2, eles vão se ligar a uma coenzima Q, que vai fazer o transporte desses hidrogênios através da membrana até o complexo 3, onde a gente vai ter a liberação de mais 4 hidrogênios. Depois se liga ao citocromo C, vai ser carregado até o complexo 4, onde a gente vai ter a liberação de mais 4 hidrogênios. E aí, esses hidrogênios vão se ligar ao O2, que está atraindo eles no interior da célula, formando H2O, beleza? Então a gente tem que um NADH, ele faz a liberação de 10H+, beleza? Agora falando sobre o FAD2, né, outro que a gente tem que comentar também, eu vou tirar esse NADH aqui, falando sobre o FAD. O FAD, ele é um transportador de elétron que vai ter afinidade com o complexo 2, ou seja, o FAD, ele vai se ligar ao complexo 2, beleza? Quando o FAD se liga ao complexo 2, o complexo 2 ele não libera hidrogênio, beleza? Então, ele não vai ter a liberação de hidrogênio. Então, o FAD ele se liga aqui ao complexo 2, né? Aqui a gente vai ter uma outra coenzima Q, né? Que vai levar esse FAD2 até o complexo 3. No complexo 3, a gente vai ter a liberação de 4H+. Depois, esse FAD ele vai ser levado, né? Esses hidrogênios do FAD vão ser levados do complexo 3 lá para o complexo 4, através do citocromo C, onde a gente vai ter a liberação de mais 2 hidrogênios, beleza? Então, o FAD, né? Então, um FAD H2 libera 6H+, 6 hidrogênio, beleza? Então, a gente já viu que um NAD libera 10 hidrogênio, 4 no complexo 1, 4 no complexo 3, 2 no complexo 4, e um FAD libera 6 hidrogênios, 4 no complexo 3, 2 no complexo 4. Beleza. Agora, a gente vai ver como que acontece a produção de ATP a partir desses hidrogênios, beleza? Então, vamos lá. Aqui do lado, né, a gente tem a ATP sintase, que é uma enzima muito importante para a produção do ATP. Por quê? A gente viu que a ATP sintase ela tem duas partes, né? Uma parte que funciona como um canal por onde passa o H+, né? Então, canal para o H+, né? E uma parte esférica, né? Onde a gente vai ter o sítio de ligação do ADP com o PI. Então, aqui a gente tem um sítio de ligação de ADP mais PI, ou seja, aqui vai acontecer a formação do ADP mais o PI, tá? Agora, para essa ATP sintase, para ela ser ativada, né,
que a gente precisa? A gente precisa que as moléculas de hidrogênio elas entrem dentro da ATP sintase para ativar a ATP sintase. Então, se a gente for parar para pensar, aqui no espaço intermembranas, a gente tem o quê? Carga positiva, né? Por quê? Porque a gente tem uma grande quantidade de hidrogênio, né? Agora, no interior, né, aqui na matriz mitocondrial, a gente tem muita carga negativa, né? Se a gente tem, mais carga negativa no interior, esse hidrogênio, que tem carga positiva, ele vai ser atraído para dentro da célula. Por quê? Porque os opostos se atraem, ou seja, essa carga negativa aqui, ela vai atrair hidrogênio para dentro da célula. Então a gente vai ter, eu vou apagar esse canal H aqui, tá? Então a gente vai ter aqui as moléculas de hidrogênio, né? Então a gente tem aqui H+, 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 e H+. A gente vai ter aqui as moléculas de hidrogênio, elas vão passar através dessa enzima ATP sintase, né? Então a gente tem aqui as 4 moléculas de hidrogênio. E a partir daí, a gente vai ter a ativação dessa ATP sintase, né? E o sítio de ligação do ADP mais PI, ele vai ser ativado. Essa parte de baixo aqui, ela funciona como se fosse uma roda. Então, quando ela é ativada, o que vai acontecer? Ela vai meio que girar, ou seja, ela vai dar uma volta, né? Quando ela dá essa volta, a gente tem a liberação, né, de ATP. Então, ela dá essa volta, liga o ADP mais o fosfato livre, mais o PI, e a gente tem formação de ATP, beleza? Uma informação interessante sobre esses 4 hidrogênios aqui, por que são 4 hidrogênios, né? 3 moléculas de hidrogênio, elas vão ativar a ATP sintase. E uma outra molécula de hidrogênio, ela vai entrar e junto com ela, ela vai arrastar um fosfato livre, tá? Então, uma das moléculas de hidrogênio ela vai arrastar um fosfato livre, né? E as outras 6 vão ativar a ATP sintase. E daí aqui na ATP sintase, a gente tem um sítio de ligação do ADP mais o fosfato livre que foi atraído por um dos hidrogênios, beleza? Então por isso que a gente tem o gasto de 4 hidrogênios para formar o ATP. Então para formar o ATP, a gente tem o quê? 4H+, entrando pela ATP sintase, beleza? Tá, essa parte já foi. Então agora a gente entendeu como é que funciona, né? Como que o NAD e o FAD eles liberam hidrogênio, né? E por que que o hidrogênio é importante, né? Para a formação de ATP. Agora a gente vai fazer alguns cálculos. Agora é a parte da matemática, beleza? Então, balanço final da cadeia respiratória. Então, aqui a gente vai fazer o balanço final da cadeia respiratória. E a gente vai juntar as 3 etapas, beleza? Fazer uma tabelinha para ficar mais fácil. Então, vamos lá. A cadeia respiratória, a gente viu que ela passa por 3 etapas para que ocorra a produção de ATP. Então, primeiro a gente tem a glicólise. Beleza? Então, na glicólise, a gente tem a formação de 2 NADH e 2 ATP, que é o que importa pra gente. Beleza? Não vamos entrar nos outros produtos que são gerados da glicólise. Na segunda etapa, a gente tem o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Na segunda etapa, a gente vai ter a formação de 8 NADH, 2 FADH2 e 2 ATP. Beleza? E aqui na terceira etapa, que é a cadeia respiratória, né?
a gente vai calcular para ver quantos ATP a gente vai ter, beleza? A gente vai ter a produção da maior quantidade de ATP, a gente vai ver agora já. Então, vamos lá. Primeiro, né, a gente tem que calcular as duas primeiras fases, né? Então, a gente vai pegar os produtos da glicólise mais os produtos do ciclo do ácido cítrico, né? Então, a gente viu que tanto a glicose quanto o ciclo do ácido cítrico, eles servem para quê? Para a gente ter a redução, né, desses transportadores de elétrons, ou seja, para a formação de NAD e FAD, que vão ser usados na cadeia respiratória. Tá? Então, a gente tem 2 NAD da glicólise mais 8 NAD do ciclo de Krebs. Então, juntando os dois, a gente tem 10 NADH. E a gente tem 2 FADH do ciclo do ácido cítrico, mais 2 FADH. E a gente tem 2 ATP da glicose com 2 ATP do ciclo do ácido cítrico. A gente tem 4 ATPs, beleza? NAD e FAD. Vamos lá. Para a gente ver quantos ATP a gente vai ter produzido, né? A gente viu que um NAD, né? Regrinha de 3 aqui. Um NAD, ele libera 10H+. Logo, 10 NAD, NADH, né? Vão liberar. Opa, ativei um negócio aqui sem querer, mas enfim. Logo, 10 NADH vão liberar 100 H+, tá bom? Por quê? Ó, voltando aqui, um NADH libera 10H+, 4 com complexo 1, 4 com complexo 3, 2 complexo 4. E um ATP, vamos colocar aqui, 4H+, formam um ATP. Então a gente vai pegar esse 100 aqui e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 100 dividido por 4. Ou seja, a gente vai ter 25 dá 0, 0, então a gente vai ter a produção de 25 ATP. Então, 10 NAD vão produzir 25 ATP. Beleza? Em relação aos FAD, né? Então a gente viu aqui que a gente tem 2 FAD. Vamos fazer agora a regra de 3 do FAD. Aqui em cima, vamos fazer. Então, ó, FAD. Um FAD, FADH2, ele vai liberar 6H+. Logo, 2 FADH2 liberam 12H+. A gente viu que para produzir um ATP eu preciso de 4H+. Ou seja, 12 dividido por 4, eu vou ter 3, que dá 12,00. Beleza? Então eu vou ter 3 ATP sendo gerado por FAD. Então, 2 FAD vão gerar 3 ATP. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3 ATP gerados pelo NAD, mais esses 25 ATP gerados pelo FAD-H. E eu vou ter um total de 28 ATP. Beleza? Então, na cadeia respiratória eu tenho 28 ATP. Porém, aqui eu tenho mais 4 ATPs, né, que foram formados aonde? Na glicólise e no ciclo do ácido cítrico. Tá? Então, esses 4 ATP eles vão entrar aqui nessa soma. Então, eu tenho 28 ATP mais 4 ATP. Então, eu vou ter no total 32 ATPs. Beleza? Então, somando tudo, né? Então, o resultado final da cadeia respiratória é a produção de 32 ATPs. Beleza? Então, ao final de todo o processo, ao final da terceira etapa, que é a cadeia respiratória, eu tenho a formação de 32 ATPs. Só mais uma coisinha aqui, lembrando o lugar que cada reação acontece. Então, a glicólise, a gente viu que ela acontece no citosol, beleza?
O ciclo do ácido cítrico ele vai acontecer na matriz da mitocôndria e a cadeia respiratória ela vai acontecer na membrana interna da mitocôndria. Beleza? Então é isso sobre a cadeia respiratória. Esse aqui é o balanço final. Espero que tenha dado para entender. E é isso aí. Qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu estou à disposição. Valeu!